Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre convosco. Bendito seja o nosso Deus. Querido irmão, querida irmã que acompanha este momento de oração, de espiritualidade, de encontro com a palavra, da nossa Léxio Divina, a nossa leitura orante da palavra de Deus. Nós queremos nos apossar ao longo desta semana dos textos, das meditações e da vivência do sexto domingo do tempo comum, que acontecerá no próximo domingo. Então nós queremos ouvir as leituras com muita atenção, com muita paciência, e que elas possam atingir o nosso coração para bem celebrarmos. Depois a gente vai dando algumas orientações para melhorar ainda mais as nossas equipes de liturgia, nossas equipes celebrativas. As leituras se encontram no lecionário, no ano B, na página 580, ali, as leituras do sexto domingo do tempo comum. A primeira leitura se encontra no livro de Levítico, capítulo 13, do versículo 1 ao 2, do 44 a 46. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem, atingido por este mal, andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem, e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial será o Salmo 31, com a seguinte resposta: Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. A segunda leitura será da carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 11. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizei ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós também ouviremos o Evangelho do sexto domingo, que é de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita,
seu povo, meu Deus visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, seguindo os passos da leitura orante, nós vamos fazer um instante de silêncio. Eu sugiro que você faça esse instante de silêncio pensando nas 3 leituras e no salmo que nós acabamos de ouvir, trazendo tudo isso como alimento, como força para a tua caminhada, para a tua missão. E assim também em forma de meditação, nós vamos revisitando as leituras. A primeira leitura, até como eu vou fazendo as orientações de cada texto, e também já vamos fazendo uma breve, pequenina, reflexão sobre esta liturgia. Bom, primeiro a orientação é aos leitores. Sempre que for ler, isso eu já falei, eu vou repetindo cada vez, para que a gente possa ir sorvendo, absorvendo e aprendendo essa orientação. Sempre que se aproximar, faz reverência à mesa da palavra, reverência ao altar, antes de subir para fazer a leitura. E já chega diretamente dizendo: leitura do livro do Levítico, ou quem for proclamar o salmo, vai chegar dizendo a resposta do salmo: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. E também quem for proclamar a segunda leitura vai chegar direto dizendo: leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Como eu já falei no outro programa, aquilo que está em vermelho no lecionário ou qualquer livro litúrgico, ele é somente uma orientação e uma guia, ele não é para ser lido. Eu leio aqui os versículos para que vocês possam em casa encontrar na Bíblia, na Sagrada Escritura, cada trecho para ir meditando também ao longo da semana estas leituras. Então, de modo particular, nós vimos que no livro do Levítico, estabelecendo as leis, os costumes e todos esses mandamentos que foram elaborados para o cuidado, para a preservação da vida, toda essa vivência ela foi válida para esse tempo, num tempo em que eles eram itinerantes, num tempo em que eles estavam a caminho da terra prometida. Só que esses preceitos de pureza, eles se mantiveram muito tempo, até chegar o tempo de Jesus. Jesus, ele trata um pouco diferente este tema. Jesus trata um pouco diferente essa vivência. E é interessante que o Salmo, ele traz como pressuposto que não é o fato de uma doença que nos afasta de Deus e que nos torna impuros. O Salmo vai dizer que são os nossos pecados que nos tornam impuros. Veja que interessante, meu irmão, minha irmã. E depois nós temos todo o fundamento no Evangelho de Marcos. Jesus, ele faz
uma exclamação para esse homem leproso. Ele se aproxima e clama a Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus pedindo a cura. E o mais interessante é que Jesus, ele se posiciona: eu quero e você fique curado. E ele foi curado. E Jesus continua na mesma dinâmica que o Evangelho de Marcos nos ajuda e nos proporciona. Ele continua ainda optando pelo segredo messiânico. Ele quer guardar um pouco mais ainda o segredo de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. E pede ao leproso esse segredo, mas ele, como todo aquele que encontra a cura em Deus, começa a se colocar a serviço, anunciando a boa nova, falando as maravilhas que Deus operou e realizou em sua vida. Eu acredito que para nós é um grande ensinamento. Nós podemos seguir o ensinamento de Jesus, colocando em prática todas as maravilhas que nós vivenciamos, na vida de comunidade, em família, em sociedade. Quantas maravilhas nós percebemos que Deus revela a cada dia a todos nós. E também, como poderíamos dizer que como um complemento desta liturgia, nós temos a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala do testemunho, o testemunho que cada um de nós pode dar, agradar a Deus e não aos outros, né? E imitar aquilo que é bom, imitar o próprio Jesus, imitar o testamento e o testemunho do nosso Deus. Querido irmão, querida irmã, uma outra orientação, eu creio ser oportuna, é para as preces. Então, quem for fazer as preces, tenha coragem de fazer as preces, de escrever as preces, fazer preces próprias para cada celebração. Senão nós mecanizamos muito e acabamos lendo só aquilo que está no livrinho, só aquilo que está na liturgia diária. É importante a gente celebrar a nossa realidade. Temos muitas coisas a agradecer a Deus, temos muitas coisas a pedir a Deus, então aproveite esse momento. Sempre nós podemos usar a mesma resposta, até para facilitar: Senhor, escutai a nossa prece, Senhor, ouvi-nos. O presidente da celebração pode sempre ter essa criatividade de usar uma resposta adequada. E nós seguimos, né, essa resposta por meio de cada prece, a gente responde em comunidade. Uma outra coisa importante para as comunidades que receberem a Santa Missa, nós vamos fazer a oração eucarística 6D, que está na página 860 do nosso missal romano. Então, só como uma orientação para a gente se organizar, aqueles que preparam os slides com as respostas das orações eucarísticas, então que preparem, né, organizem para estarmos em comunhão, né, rezando, e o povo possa também responder. No mais, para esta liturgia, é uma liturgia muito simples, do tempo comum, rebuscando a esperança, a força em Deus. É muito bom perceber também que, quando temos a oportunidade de fazer uma procissão de entrada, isso nós já trabalhamos com os nossos coroinhas e acólitos, ela é repleta de simbolismo, de sentido. Então a gente sempre vai optar, quando puder, fazer a procissão de entrada, da porta de entrada da igreja até o altar. É todo um sentido de ir ao encontro do mistério, de sair do profano para o sagrado, de rebuscar a graça de Deus de maneira abundante. Fiquem atentos, porque na próxima quarta-feira celebraremos a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, e também o pontapé inicial para refletirmos um pouco mais com a campanha da fraternidade deste ano, que tem como base uma campanha da fraternidade ecumênica. Tem o tema bastante oportuno, fraternidade e diálogo, um compromisso de amor, e o lema, né, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade.
E assim nós queremos invocar a bênção, a proteção e a força do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, com todo o bem do céu e da terra, por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde, vos ilumine e vos proteja. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.